Imagina um jogo que pode ser qualquer coisa. Se você quer adentrar um universo cheio de magias, castelos gigantes, totalmente exploráveis e que possua lutas épicas com dragões, esse jogo pode te proporcionar. Se você quer investigar mistérios que envolvam casos criminais ou até mesmo casos paranormais com criaturas que invadem a sua realidade, esse jogo pode te proporcionar. Se você quer adentrar qualquer universo da cultura pop ou literária, ou um universo de qualquer entretenimento existente, esse jogo se adapta aos seus gostos e é acessível a todas as pessoas, pois ele não necessita necessariamente de um PC ou um console, mas sim imaginação, papel e amigos. O RPG de mesa consiste nisso, um jogo que você pode ser o que você quiser e que pode ser jogado da maneira que você quiser. E hoje eu vou falar sobre o que, na minha honesta opinião, é o melhor jogo de todos os tempos. Na era de ouro da Cartoon Network existia um quadro chamado Tipos de Geek, no qual mostrava algumas pessoas que possuíam alguns traços de nerds, assim, mostrando suas coleções ou mostrando seus favoritismos por desenhos animados, séries, jogos e por aí vai. E entre eles existia um episódio onde um cara chamado Ezequiel, que era argentino, falava sobre a sua paixão por RPG de mesa. Jogar RPG me distrai do mundo real e me leva pro mundo da fantasia. Os elementos que costumamos usar num jogo de RPG são fichas de personagens, dados, miniaturas, tabuleiros. Eu via e honestamente não entendia muito bem como é que funcionava a dinâmica do jogo. Ele parecia ser um jogo de tabuleiro, mas ao mesmo tempo ele tinha uma ambientação muito real ao que ele queria proporcionar aos jogadores. Até porque a pessoa que estava narrando o jogo, ela interpretava os seus próprios personagens, interagindo com os personagens que os seus jogadores criavam. Não, por favor, eu vou falar tudo. Mas me protejam dele. A partir do momento que eu vi esse episódio, eu fiquei fascinado por RPG de mesa e eu queria saber muito mais sobre esse universo. Desenhos sempre fizeram parte da minha infância, e na infância dos meus pais não era diferente. Da mesma forma que peguei a época de ouro da Cartoon Network e alguns desenhos muito bons que se passavam no Budi e companhia, eu também assistia vários desenhos que meus pais assistiram na época deles, como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Os Cavaleiros do Zodíaco, Jiraiya, o Incrível Ninja. Tá bom, eu sei que não é um desenho, mas ele fez muito parte da minha infância e eu tinha que acrescentar ele aqui, de verdade. E um desenho que possivelmente marcou em muito a infância de não só meus pais, como também os pais de todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Caverna do Dragão lançou em 1983 e conta a história de vários jovens que se perderam numa montanha russa que acabaram sendo teletransportados para um mundo onde eles não conhecem. E o objetivo do desenho é eles indo atrás de algum portal, alguma coisa que leve eles de volta para casa, junto com a ajuda de um velho chamado Mestre dos Magos. De onde o senhor veio? Ah, de algum lugar entre lá e aqui. É um desenho muito bom, eu recomendo que até hoje, mesmo com ele sendo lançado em 1983, eu recomendo que todos vocês assistam. Ah, mas Adriel, o que esse assunto sobre desenhos tem a ver com o RPG e o assunto do vídeo, pá? O que tem a ver é o simples fato de que o desenho do Caverna do Dragão, ele é licenciado por um dos sistemas de RPG mais famosos de todos os tempos, o Dungeons and Dragons. Victory is yours. Win the treasure. TSR Hobbies, Dungeons and Dragons games, products of your imagination. Tanto que o nome original do Caverna do Dragão é Dungeons and Dragons nos Estados Unidos. Meus pais têm uma casa como esta nas montanhas. Eu gostaria de estar lá. Às vezes gostaríamos que você estivesse mesmo, Eric. D&D foi lançado em 1974 pelo Gary Gygax e Dave Arneson. Eu não vou falar sobre o nome desses caras de novo porque não dá, cara, é muito difícil. Mesmo com outras experiências possivelmente existindo antes de D&D ser lançado, D&D foi o primeiro sistema de RPG mais conhecido e influente. O D&D foi feito se baseando em jogos táticos de guerra com miniaturas físicas, juntando isso com elementos de literatura de ficção, mitologia e fantástica, como as Crônicas de Nárnia ou o que
querido e surreal Senhor dos Anéis. Os livros de J.R. Tolkien em geral trouxeram inspirações para tudo que envolve a Terra-média atualmente, tanto que uma das raças de D&D é literalmente um hobbit, ou melhor dizendo um halfling, que tem esse nome por conta que na época os caras estavam com medo de tomar o grosso e acabaram mudando o nome devido a direitos autorais. O jogo em si traz os mesmos elementos que são o básico do RPG de mesa atualmente, regras de dados com muitas faces e suplementos opcionais de jogo, junto com 3 livros que explicavam as regras de maneira organizadinha. Porém, mesmo com essa edição sendo bem limitada e com poucas customizações, isso não impedia de ser um jogo muito bem avaliado na época. Após o sucesso absurdo, o D&D passou a ser referenciado em inúmeros jogos, séries e desenhos. Quando o assunto é jogos, eu nem preciso falar nada, né? A gente tem milhares de jogos de RPG, seja eles MMORPG, RPG Maker, RPG tático ou o queridinho atual, o Souls-like. Agora em séries e desenhos, a maioria das pessoas vão lembrar de uma das séries de maior sucesso mundial, Stranger Things. Isso não veio dos trogloditas, não. Veio de outra coisa. O Demogorgon! A gente tá na merda. A série literalmente começa com os protagonistas jogando D&D e lutando contra uma das criaturas do jogo, que é o Demogorgon. Criatura essa que é usada para nomear uma das criaturas da série, assim como o Vecna e o Devorador de Mentes, que também são criaturas do universo de D&D. No momento que você analisa as cenas envolvendo os personagens jogando RPG, você entende um pouco da dinâmica do jogo. Os jogadores atuam e planejam ações e ataques como se fossem os personagens que eles mesmos criaram, e eles lutam contra criaturas que não se movem na vida real e se aventuram em lugares inexistentes na realidade. Mas a imaginação é outra história. Os jogadores eles são guiados por um mestre, que aqui é o Ed, que narra uma história feita por ele mesmo e acrescenta as ameaças que os jogadores devem enfrentar durante sua jornada. O RPG de mesa ele foi referenciado em muitas mídias. Porém, mesmo com referências, o jogo em si ele não chegou a ter uma fama tão absurda aqui no país de início. O que felizmente mudou e atualmente muitos RPGistas fazem conteúdo sobre RPG de mesa. Não só trazendo curiosidades sobre RPG de mesa, como também streamando suas próprias mesas de RPG ao vivo. E um dos primeiros caras a fazer isso foi o Matt Mercer, trazendo campanhas de D&D sendo mestradas por ele e sendo jogada pelos seus amigos, e que acabou trazendo até animações pro Prime Video, conhecido como a lenda de Vox Machina. E atualmente no Brasil e no mundo temos muitos streams de RPG nos mostrando mesas de youtubers, e o mais famoso aqui no Brasil e que trouxe muitas pessoas a RPG de mesa, e talvez tenha sido o primeiro RPG de mesa streamado aqui no Brasil também, foi o brabíssimo Ordem Paranormal, o sistema do Selbit que é indispensável ao falar sobre ele aqui no vídeo. Ordem Paranormal, na verdade, começou com um sistema meio indefinido, porque o que importava mesmo era suas streams que eram feitas lá em 2020, na época da pandemia, no qual o Selbit, junto com outros amigos, criavam uma história que seria inicialmente uma one shot, mas acabou escalando muito, e foi a partir de Desconjuração que começou a fazer um baita de um sucesso, trazendo várias pessoas famosas para poder jogar, e em Calamidade, né, que foi a sequência de Desconjuração, que trouxeram um anúncio que após Calamidade iríamos ter 4 spin-offs e também um sistema oficial de Ordem Paranormal. Não tem nenhum videozinho preparado, mas tem algo um pouco mais legal do que isso. Está aqui na minha mão o primeiro protótipo do livro físico de regras do Ordem. Eu lembro do dia que eu e meus amigos a gente se reuniu pra jogar RPG e ao mesmo tempo assistir os segredos revelados do Selbit, e a gente ficou maluco pra pôr as mãos nesse livro. E atualmente o Ordem Paranormal tem muitos produtos oficiais. A gente tem quadrinhos que adaptam as sessões de RPG, suplemento em que adapta as regras do jogo, deixando ele mais puxado pro gênero survival horror, e até mesmo um livro que antes era um livro fictício no universo de Ordem, que era o Espreitador, mas que agora ele existe de verdade. E eu tô ansioso
pessoas para ler ele, obviamente. Além de roupas promocionais é foda, tá louco? Além de roupas oficiais e exclusivas que iam lançando de temporada em temporada. Ordem Paranormal trouxe muitos jovens ao RPG de mesa, mesmo que agora todos os mestres de RPG sejam comparados agora ao Cellbit, incluindo eu, infelizmente. O problema das pessoas acharem que todo mestre de RPG é um Cellbit é o fato de que Ordem Paranormal tem um puta do investimento em cima, então ele realmente foi feito para ser assistido em live, para as pessoas assistirem e se entreterem com uma mesa de RPG. Mas na vida real, uma sessão de RPG é totalmente diferente do que a gente vê nessas sessões aí de live, enfim. Até porque não é todo mestre que vai fazer 500 universos para se conectar e criar toda uma história, enfim, porque geralmente mestre é uma coisa bem pessoal, mestrar RPG é uma coisa bem pessoal. Vai ter uma história que é muito mais focada em ação, ou terror, ou qualquer outro tipo de bagulho, tipo romance. Então, tipo assim, ser mestre é um bagulho muito pessoal, tá ligado? Não é todo dia que tu vai ver um mestre fodástico e, tipo, que faz uma história extremamente foda que nem o Cellbit, tá ligado? Geralmente o mestre ele faz somente coisas básicas ou divertidas pro grupo se divertir, e é assim que funciona RPG em geral. Ó, meu querido. Nossa, virou uma latinha. Caralho! Agora que eu falei sobre a história do RPG e como ele se popularizou aqui no Brasil, nada mais justo do que você, querido espectador, aprender agora a jogar RPG de mesa. Mas afinal, como se joga RPG? Bom, eu vou ser direto, não tem maneira certa. A verdade é que o RPG consiste mais na diversão do que na maneira 100% correta de ser jogado em si. Você pode ter 3 livros com regras, cada uma com 200 ou 300 páginas, com muitas regras, mas não necessariamente você precisa seguir todas elas, somente o básico e é isso aí. Bom, eu falei no começo que esse jogo ele se adapta ao que você quiser, então a primeira coisa que você deve fazer é estudar um sistema. Existem muitos sistemas, mas eu vou falar os mais famosos, que são o D&D, que eu já falei demais aqui, ele é mais destinado a RPGs medievais fantasiosos, ou Vampiro à Máscara, que é mais envolvendo narrativa e não muito combate. Também a gente tem o Ordem Paranormal, que é o que eu falei anteriormente, também Tormenta 20, que é quase um D&D só que brasileiro, ou seja, ele é melhor. Além do The Witcher, que também possui um RPG de mesa, Cyberpunk, Senhor dos Anéis também tem um RPG de mesa, até Fallout tem um RPG de mesa que está sendo lançado recentemente. Então, de tudo que você imaginar, existe um sistema ou pode ser criado um sistema de RPG. Eu vou usar como exemplo no vídeo o sistema de Ordem Paranormal, porque não é só o RPG que eu uso para poder mestrar, como também o RPG que geralmente eu jogo com os meus amigos. Falando em mestrar e jogar, quase todo RPG de mesa tem que ter um mestre para contar a história e explicar as regras para os jogadores, que sim, infelizmente é difícil de encontrar, ainda mais se você não possui amigos, ou possui amigos, mas que não possuem interesse em jogar RPG, além do fato de que nem todos os seus amigos possuem tempo para jogar uma sessão, por conta de responsabilidades da vida e enfim, mas digamos que você achou seus amigos, entendeu o sistema e agora quer mestrar uma sessão para eles de RPG. E agora? Agora você precisa ter fichas de personagem, afinal seus jogadores precisam fazer os seus personagens, e junto da ficha precisa ter lápis e borracha. Pelo amor de Deus. Aqui, tá, fica aqui. Lápis e borracha. Precisa de lápis e borracha para fazer uma ficha. Além dos queridinhos, os respeitados e destruidores de sonhos, dados de RPG. Puta merda, não era para fazer isso não, cara. Olha só, a gente tem muitos dados para poder serem utilizados durante uma sessão de RPG, incluindo eles os mais principais. A gente tem o D4, não façam piadas com isso, é mal bonitinho, olha só. É uma piramidezinha basicamente. Quando você joga ele... Pera aí que tem que jogar na câmera, né, seu animal? Oh, meu Deus. Viram que ele fica com... Viram que ele fica com um númerozinho aqui em cima? Ó, esse númerozinho aqui em cima é o resultado dele, tá bom? Então, quando vocês forem jogar um D4, saibam que esse aqui... Para de dizer aqui, ó, é o resultado dele, o que tá aqui em cima, ó. É isso que importa. A gente tem também um D10, que é, obviamente, um dado de 10 lados, no qual ele possui 10 lados e 10 números. Novamente, o resultado que importa é aqui em cima. No caso é um 5, então o resultado é 5. A mesma coisa vale para esse outro D10 aqui, só que a única diferença é que ele possui dezenas. E juntando os dois, eles viram um D100. Então, né, vamos saber disso. Aqui a gente tem também um D8, que é quase como se fosse um prisma do The Sims, só que um pouco mais achatado.
Mesmo esquema, o que importa é o que aparece aqui em cima, então o resultado foi 8. Olha só, eu sou muito cagado. O D12, que também ele se lembra muito de um dado muito conhecido do nosso querido RPG, mas não é ele, é um dado um pouquinho menos deixado de lado, mas ele é legal, né? O famoso, desse aí todo mundo conhece por, sei lá, jogo ou coisa assim, eu acho que eu não posso falar isso no YouTube, então eu vou censurar. E aqui nós temos o tão famoso icônico D20, que é, né, o que a gente usa mais, tipo, em sessões de RPG, né? E no caso de Ordem Paranormal, a gente precisa de muitos D20s, então eu tenho vários aqui, né? Na verdade, em Ordem Paranormal, em geral, a gente precisa de muitos dados, então, né, eu tenho uma caixa cheia deles. Inclusive, eu perdi um deles aqui pelo meu quarto, e eu preciso procurar até amanhã, já que amanhã tem sessão de RPG. Mas olha aqui, gente, que bonitinho. Mas junto disso, é bom você ter o livro com as regras do seu sistema e também uma história. Se tu é muito foda pra criar uma história, meus parabéns. Agora, se não, pode ficar tranquilo que alguns sistemas possuem histórias pré-prontas que você pode usar com seus jogadores. Simples, né? A real é que você vai usar ou não depende do sistema que você vai jogar. Se você vai pegar sistemas mais manjados, então quanto mais dados melhor. Mas tem sistemas que você usa somente dados de 6 lados ou nem mesmo usa dados. Então, tipo, depende muito do sistema que tu for usar. Tem um sistema de RPG chamado Deu Merda, que eu não consegui achar a imagem dele atualmente, mas ele é um sistema no qual você usa somente o jogo pedra, papel e tesoura para definir os resultados, e as fichas elas são muito simples, tu pode fazer somente com um guardanapo e uma caneta. Existe também um livro-jogo chamado Alice no País dos Pesadelos, onde você pode jogar ou com 2 dados de 6 lados ou com um baralho de cartas para definir os seus resultados. Isso é muito foda de verdade. Ah, sim, falando em RPG solo, existem sistemas de RPG no qual você pode jogar sozinho, como o Diário do Caçador, o Alice no País dos Pesadelos, como eu mencionei anteriormente. Também existe o Shadow Lords. Geralmente esses livros-jogos eles são feitos aqui no Brasil mesmo. Existem muitos livros-jogos RPG solos aqui pro Brasil que podem ser jogados tanto sozinho como também em grupo, ou com você jogando com uma espécie de oráculo, que é como se fosse um mestre feito especialmente para você jogar como você sendo um jogador e o próprio sistema sendo um mestre para você jogar por conta própria. Mas o que vale realmente no RPG é a diversão. Atualmente eu tô jogando uma campanha que eu mesmo criei com os meus amigos, e eles também estão criando campanhas para serem jogadas em grupo, e toda sexta-feira quase a gente se reúne para poder jogar. E isso traz memórias muito boas pra gente. A gente teve muitas lembranças boas com a RPG, como na vez que o meu amigo pediu para todo mundo soprar um D20 para dar sorte e acabou tirando 1, que é o pior número de um D20. Esse momento foi muito bom, embora a gente tenha se fudido bastante por conta disso. Ou também como a primeira sessão que eu mestrei pra eles, no qual era uma sessão de terror, e tava um dia chuvoso com granizo, então foi um dia bem aterrorizante. São momentos esses que infelizmente eu não possuo gravado, mas atualmente, como eu tô fazendo mais sessões de RPG, eu tô começando a gravar mais as coisas que a gente tá fazendo, porque futuramente a gente vai olhar pra esses vídeos e ver o quão idiota a gente era, mas que era simplesmente a melhor época das nossas vidas. A chama, ela ia na teta do PT. Tem que colocar esse áudio. Vou fazer. Faz aí. Mas enfim, eu acho que é isso. Muito obrigado por assistirem o meu vídeo até o final. Por favor, me ajudem dando um like, se inscrevendo, ativando as notificações para poder perder os próximos vídeos. Então eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Olha esse tijolo! Então ele vai ser arremessado, ele toma dano. Tá, ele não toma dano. Tá. Porém, não vocês veem. Nenhum teste. Vocês veem, sabe o que vai aparecer na TV? Vocês se encontram com uma criatura. Ela surge do portal com uma espécie de corpo físico. Eu fiz merda, gente. Como uma espécie de corpo humano, só que com todo o resto de lodo. Somente com um esqueleto demonstrando o que sobrou do osso dela. Ai. Eu quero que vocês façam um teste de iniciativa. Vontade também. O Virgulhante não vai passar no teste de vontade, morte. Vontade tem que fazer teste de vontade. Eu não sei quanta iniciativa eu tenho.